Bem, gente, no último vídeo eu mostrei pra vocês as minhas comprinhas de papelaria, né? E eu fiquei de fazer um vídeo mostrando, eu montando e organizando o meu caderno inteligente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais a fundo, né, mais detalhes sobre tudo que eu comprei, principalmente sobre o caderno inteligente, os dois que eu escolhi, e como eu resolvi montar eles. O que eu acho legal do caderno inteligente é que, assim, no meio do caminho eu posso mudar essa opinião e transformar ele totalmente em uma coisa nova, né? E o legal é que você acaba não desperdiçando folha, porque você monta ele do jeito que você quer. Então, se você não usou o planner naquele ano, dá para você usar mês que vem. Então, digamos que essa semana você não planejou nada no planner, dá para você usar em outra semana, porque não é datado. E isso foi o que me encantou e que fez eu adquirir esses dois. E aí eu vou mostrar tudo para vocês no detalhe, como eu resolvi organizar os dois cadernos e o que é que vai ter em cada um deles. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Bem, e aí continuando, né, a mostrar como... Vou começar mostrando esse... Quer dizer, eu vou mostrar todos os refis, né? Tá aqui o caderno, e aí eu peguei esse refil, que é um planner, porque era a 5 e eu tava decidida a ter a 5. Esse aqui que eu já mostrei antes, que são dois caderninhos, mas não tem nada a ver com caderno inteligente, mas que eu achei uma graça, que um é pontilhado, eu ainda não abri. Eu vou aproveitar e vou mostrar. É da Papelote. Um é pontilhadinho assim, uma graça. Né? Tem um pertenciar. E aí, você chega nessa folha que é a do meio, onde tem a parte grampeada. E você coloca aqui seu caderninho. Ele cabe até 4, mas eu só comprei 2, porque como eu tava com muita coisa também de caderno inteligente... E aí eu consigo tirar, usar eles no meu dia a dia para alguma coisa específica. E esse aqui é o pautado. E aí eu peguei um pautado e um pontilhado, a mesma coisa, pertence a. E aí eu vou e coloco aqui na folha que tá no meio, onde tem os grampinhos. E ficam os dois assim, eu achei que as cores combinavam. Por isso que eu escolhi esses dois. E aí, ele fica assim, fechadinho. E ele tem glitter, uma graça, ó. Aí, foi esse que eu comprei. Eu comprei essas canetas de ponta pincel da Faber-Castell pra experimentar. Comprei esse refil, que é de folhas... Ele é pautado, né? Só que ele é uma folha meio cinza e a pauta é branca. Eu achei bem bonito. O pontilhado, também para o caderno inteligente. E comprei esse aqui, que é o refil colorido, porque eu comprei isso aqui antes de saber que eu ia comprar esse. Eu acho que vai ficar muita coisa, porque, na verdade, depois eu vou falar sobre a quantidade de papéis que cabe aqui. E eu acho que eu meio que exagerei um pouco. Mas aí, qualquer coisa, eu já sei que eu posso ter outro caderno, aí é só eu comprar a capa e os disquinhos. Não preciso comprar refil, porque refil eu já tenho o suficiente. E aí, esses daqui eu não preciso abrir, só na hora que eu for montar mesmo, como é que eu quero. Mas eu posso guardar. E eu comprei também um refil pautado, porque como demorou um pouco de chegar o caderno, e como eu falei, eu fiz uma aula, um curso de férias, e aí eu queria já guardar tudo que eu aprendi aqui nele, então eu comprei pra depois, eu só vou estar encaixando aqui. Só que como não tá aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês primeiro isso aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Com medo, né, pra não cortar nada. Eu acho que não tinha... não tinha não. E esse é o maior refil. É óbvio que eu não vou colocar todo ele, porque pra eu colocar todo ele, eu teria que ter comprado um disco maior, né, o grande. E por que que eu gostei, tive essa ideia de usar esse planner? Ano passado eu usei, deixa eu pegar aqui, esse planner, que é da acho que é da Tilibra, que foi o plano de 2020, e ficaram várias páginas assim em branco que eu acabei não usando. Ele é datado, né? É um planner datado, então eu não usei ele todo, e isso sempre me dava uma certa frustração.
Mas eu não desisti do plano, eu continuo querendo me planejar, como boa virginiana. Então, eu decidi comprar esse porque eu achei assim, se eu não usar esse ano, eu uso depois, eu não fico com aquela coisa de que, eu tenho que planejar todos os meses e todos os dias da semana, principalmente no momento que a gente tá vivendo de tantas incertezas, eu achei que essa era uma boa opção. Eu só comprei esse do estudante porque realmente era a única opção em A5, né? Mas eu acho que o caderno inteligente deveria ter outras opções desse tamanho. E aí ele tem essas divisórias bem bonitinhas, que é We Love CI. E aí tem todas essas cores, né? Então aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. São 6 divisórias, né? Então, assim, por exemplo, se eu quiser fazer primeiro, o que é ótimo é que dá pra fazer 6 meses, e aí vai encaixar aqui, e depois eu faço os outros 6 meses. Eu acho que provavelmente eu vou ter que comprar um outro, porque não vai caber. E aqui ela tem uma explicação de como é que você deve montar, mas claro que você tá livre pra montar de acordo com como você quiser, né? Então, ele tem um controle mensal de hábitos, e eu achei isso ótimo, porque aqui você pode botar academia, malhar, então tem várias coisas que aí você vai marcando quando você fez e quando você não fez. E aí você faz um controle, né? Pra quem eu faço também, às vezes, jejum intermitente, então eu consigo ver os dias que eu fiz naquele mês. Tem as metas, né? Pra você colocar. E tem aqui o mês todinho. Então, isso eu achei bem legal. E tem um espaço pra você botar notas. E ele é bem, assim, customizado, né? Não é uma coisa, assim, coloridinha. Por mais que seja estudante, não é cheio de firulas, né? É bem clean. E aí tem um controle financeiro, que eu não sei muito bem se eu vou usar, porque eu faço muita planilha no Excel. Mas é interessante você ter o controle financeiro. E aí, basicamente é isso. Você vai repetindo, né? Todos os meses do ano. E aí tem... sim, aí isso aqui é o controle mensal, né? Peraí, deixa eu passar pra chegar pra outra parte, que é isso aqui, que eu achei interessante, que é a semana. Segunda, terça, não tem aquela página inteira, eu acho que esse espaço, assim, pra mim é suficiente. E aí você vai montando as semanas, né, de acordo com o que você quiser. E tem também o controle de rendimento e o to-do. Eu adoro to-do, sabe? Principalmente semanal. Então, pra mim, esse controle semanal tá perfeito. Eu gostei bastante. Claro que assim, eu acabei de receber, deixa eu usar durante um ano. E depois eu conto pra vocês se realmente foi um planner que funcionou pra mim. Então, ele é todo assim. E aí, eu vou montar. Eu provavelmente... a minha intenção é misturar as coisas. Então, assim, colocar isso, um pouquinho dessas folhas, fazer os próximos meses. Acho que eu vou fazer assim, de 3 em 3 meses. E depois, o que eu já for usando, depois eu vou retirando. Isso que eu acho legal. Mas você tem que gostar de fazer isso, né? E aí, ou então você pode montar 6 meses aqui, e depois você monta 6 meses de novo. Mas eu pretendo deixar pautado. E tem também folhas brancas. O que é interessante das folhas brancas do caderno inteligente? É que você consegue, primeiro que todos eles, você consegue tirar a folha. Então, eu escrevi uma coisa aqui, eu quero botar na frente, eu quero colocar atrás. Você consegue organizar, né? E mudando a ordem das folhas. E isso eu achei bem legal. Depois eu vou ver se estou fazendo isso certo. E o mais legal dessas folhas é que você consegue imprimir nelas. E eles têm toda a instrução de como é que você imprime nessas folhas. Então, tem aqui, ó, você pode imprimir, configure o formato, já tem um formato aqui, verifique as margens. Então, isso é massa, porque, por exemplo, às vezes eu tenho a agenda de minha filha, coisas que vão ficar pro ano. Ou então, alguns dados que eu tenho da minha empresa, que eu preciso ter aqui, eu consigo imprimir e deixar aqui em qualquer lugar, né, do caderno. E isso eu achei muito legal. Então, a minha intenção é misturar as duas coisas. Eu ainda tô meio que definindo, porque, até pra falar pra vocês,
Pela instrução deles, como eu falei, dependendo do tamanho do seu disco, o que ele vem normalmente é esse disco menorzinho, que é o disco médio, né? Então, ele é pequenininho e aí ele cabe uma certa quantidade de folhas, que depois eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Mas ele, acho que dá de 80 folhas mais ou menos, uma coisa assim, dependendo da gramatura. Eu tenho até que ver qual é essa gramatura de cada um deles. E aí, você tem a quantidade certinha para esse aro. E se você quiser colocar mais folhas, que eu acho que vai até 140, 150 folhas, se eu não me engano, você precisa comprar esse negocinho maior. Eu até fui em algumas lojas onde eu moro que vendem caderno inteligente, então tem lojas que vendem separadamente esses arcos, mas a minha intenção não é aumentar muito, eu não quero que seja um caderno muito pesado, é um caderno que eu quero meter na bolsa e levar para onde eu quiser, e eu quero que ele funcione como as duas coisas, tanto como um planner como um caderno de anotação do meu dia a dia. Então, por isso que eu falei que eu não devo colocar todos os meses, provavelmente eu vou botar 3 meses e misturar um pouco as folhas e depois eu vou pensar um pouquinho para poder fazer isso junto com vocês. E aí, agora eu vou começar a montar o meu primeiro caderno inteligente, porque depois eu vou mostrar que eu acabei comprando outro, né? E aí eu comecei o quê? Tirando todos os itens. Então, ele vem com essas 4 folhinhas, né? Essas divisórias. E ele vem também com, acho que são 60 folhas pautadas e 20 brancas, né? E aí eu retirei todas elas, porque a minha intenção é transformar esse em um planner. E aí a minha ideia foi colocar 3 meses, 6 meses, gente, eu acho que com esse disco médio você não consegue colocar, como eu mostrei. O planner, ele tem, se eu não me engano, a gramatura dele é de 120 gramas, então não dá pra você colocar tantas folhas assim, então eu coloquei 3, né? E aí eu fui começando colocando o quê? Primeiro, o controle semanal, que tem o to-do list, que tem as prioridades, e aí eu coloquei 5 dessas folhas, então assim, 5 controles semanais para completar um mês. Então, eu separei, fui separando esses 5, e aí depois que eu encaixei, e aí o legal é que você já consegue encaixar todos eles, né, de uma vez. Eu fui pegando a prática mesmo de montar o caderno à medida que eu fui fazendo. E aí, depois que eu coloquei, eu fui colocar o controle mensal, né, a visão mais geral do mês. E aí que tem os hábitos, que eu achei muito legal esse controle de hábitos que esse planner tem, e que também tem as prioridades, as metas, e eu achei bem legal o formato dele. E depois eu vim com a divisória, né, que vem junto com o planner, e fui fazendo isso para todos os meses, e organizando o planner assim, para 3 meses. E aí, cada um com uma divisória de uma cor, né? O que é legal e que isso facilita na hora de você, quando você quer mudar de um mês para outro. E aí, ele acabou ficando assim, né? Eu achei que ele não ficou super cheio, né? Mas depois eu até tirei as folhas que não são pautadas, né? As folhas brancas que são para impressão. E o que é mais legal do caderno é isso, é que você pode, tipo assim, essa folha aqui são as instruções de como você tirar o papel, de como você imprimir. É uma folha que para mim é importante, né? Porque eu vou sempre estar utilizando ela, principalmente quando eu for imprimir. Então, você pode colocar lá no fundo do caderno, é até uma dica, né? Você colocar, deixar ela no fundo do caderno para você não perder e estar sempre com você para quando você precisar. Eu achei que mesmo sendo 3 meses, colocando a quantidade de folhas pautadas que eu coloquei com as divisórias, eu achei que ele ficou um pouco gordinho. Então, por isso que depois eu voltei e tirei as folhas brancas. Então, até porque eu até o momento ainda não fiz essa experiência de imprimir uma folha e colocar dentro do caderno inteligente. E que eu acho que é super bacana, né? Tem coisas informações que você precisa do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua faculdade. Às vezes, quando você tem um calendário de provas, calendário de aulas, você consegue imprimir e já deixar ele dentro do caderno, e eu acho que isso super facilita. E aí, esse caderno eu acabei deixando como planner mesmo. Então, assim, eu vou utilizar ele mais como planner. É aquele que vai me acompanhar mais no meu dia a dia e que eu vou levar ele comigo. Mas, como vocês sabem, eu acabei comprando mais outras coisinhas, né? Eu comprei esses cadernos a papelote, né? Que eu tô usando para fins determinados. E comprei também, como eu falei, mais um caderno inteligente, que é esse branquinho aí com os discos Rose Gold. Eu achei muito lindo ele. E eu tinha comprado vários refis, mas o que eu achei legal é que assim, eu já sei que eu tenho lá guardado para na hora que eu precisar desses refis, mas eu acho que eu não vou utilizar tudo. Aí eu comprei essas washi tapes, nunca tinha usado, mas eu tô achando legal às vezes para dividir
um tema que eu esteja estudando, um tema, alguma coisa, então eu tô usando, eu achei super legal. E eu também acabei adquirindo um tablet para o meu trabalho, para o meu dia a dia, e ele é o S6 Lite da Samsung. É um tablet que ele não é tão caro assim, eu tô adorando, mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com o tablet para estudar, para trabalhar no dia a dia, para me organizar e também para assistir filme, claro. Eu achei ele bem bacana. Eu tô gostando dele já, um spoiler aí, mas depois eu faço um vídeo só sobre ele. E aí, como eu mostrei anteriormente, esse caderno ele acabou virando realmente mais um planner para mim. Eu comprei também esses marcadores de página, mas depois eu acabei tirando ele desse caderno e colocando no outro que vai ser mais para estudo, porque eu não estou usando muito. Aí, como eu mostrei para vocês, eu já usando a washi tape para dividir, isso aí foi do curso de férias que eu comentei que eu tinha feito. Então, eu já fiz, já escrevi nos papéis do caderno inteligente. E depois começa o meu planner e eu já tô começando a usar ele, né, no meu dia a dia. Eu achei bem legal esse controle de hábitos, assim, por exemplo, para quem vai para academia, eu, por exemplo, faço jejum intermitente, aí eu faço também, por exemplo, cuidado com a pele matinal, cuidado com a pele noturna, e aí eu vou anotando, né, que são coisas que a gente precisa manter dentro do nosso hábito saudável. Eu confesso que a parte de controle financeiro, como eu falei, eu uso muito planilha de Excel, então eu acabo não passando para o Planner. Talvez eu substituiria por uma outra coisa que para mim fosse mais interessante. Mas as outras partes do plano eu achei que está funcionando super bem para mim e que o espaço é suficiente, mesmo sendo esse tamanho A5, que é um tamanho menor, mas que é um tamanho normal de uma agenda. Então, e também o que eu acho legal é que ele cabe na minha bolsa, eu coloco. E basicamente, tanto os cadernos inteligentes quanto o meu tablet, eles têm o mesmo tamanho. Então, assim, tem bolsa minha que todos eles cabem e eu fico super feliz, que eu acho super prático. Eu gosto de coisa prática que dá pra você levar pra tudo que é lugar. E aí tem esse caderno que eu confesso que eu comprei, fiquei um pouco com medo com essa capa branca, né? Porque eu achei muito bonito ele, essa capa branca com esse rose gold, né? E o elástico laranja. Mas ele é um caderno que, como eu vou usar mais para estudar, eu não vou usar no meu dia a dia, no meu trabalho, eu acho que ele vai ficar um pouco mais conservado se ele ficar em casa, né? Não sair por aí nem ficar dentro da minha bolsa, que com certeza pode. E aí, continuando, deu um problema aqui no meu áudio. Então, assim, eu acho que ele vai ficar em casa, então ele vai ficar mais protegido, porque realmente capa branca a gente fica sempre com medo. E aí, todos eles vêm, né, com esse plástico na frente, as instruções, ele também vem com as divisórias, como o outro caderno veio, né, tudo direitinho, a folha aqui eu já tirei logo, porque eu já sei que essa folha é uma folha que eu coloco no final do caderno, e aí tem as divisórias e os papéis, eu também já fui tirando tudo, porque eu já sei que eu vou organizar, mais ou menos eu já tô pensando como é que eu vou organizar ele. Como ele vem 60 folhas pautadas e 20 folhas brancas, mas a minha ideia é sempre tirar as folhas brancas e usar elas à medida em que eu for utilizando para imprimir. Claro que se você usa a folha branca para fazer um desenho, ou você gosta de escrever mais livremente, né? Então dá para você. Mas eu, como eu gosto mais de folha pautada para escrever, principalmente para estudar, eu vou usar a folha branca muito mais para poder imprimir aquilo que eu precisar, tanto sobre a faculdade como coisas pessoais. Mas eu acho que esse caderno, basicamente, eu vou usar mais para poder estudar, para passar a matéria. Então, eu já pensei mais ou menos como é que eu vou utilizar ele. Aí, como eu falei, eu acabei decidindo dividir esses cadernos dessa forma, né? Tendo um que fosse um planner e o outro que fosse mais para estudo. Então, até essas folhas do meu curso de férias, eu tô pensando se eu vou jogar ele dentro do outro caderno, mas eu acabei deixando porque são coisas que têm muito a ver com o meu trabalho. Então, são dicas que eu vou precisar no meu dia a dia. Então, eu resolvi deixar essa parte aí desses pautados, mas tirei as folhas brancas para quando eu imprimir alguma coisa e aí sim eu precisar acrescentar no caderno. E aí eu fiz isso com os dois, né? Esse aqui vai ficar mesmo como o rosinha, né? Eu achei, por sinal, essa cor maravilhosa, super chique desse caderno, o nude. Tanto que eu acho que eu acabei não comprando nas lojas físicas, porque eu não encontrei essa cor nas lojas físicas. Depois eu até no lugar que eu comprei, que foi na lojinha da Papelote, eu fui lá fisicamente e eu acabei achando esse caderno branco e eu comprei na loja, não comprei no site do Caderno Inteligente. Claro que, como eu falei antes, ele acaba sendo um pouco mais caro,
mais caro assim do que o valor do caderno, mas quando você coloca o frete, vale a pena você comprar na lojinha. Então eu acabei comprando na lojinha e decidindo ter esses dois do mesmo tamanho. Eu até pensei realmente em pegar o médio, mas eu gosto muito de ter um caderno que seja mais compacto, até para poder guardar na minha casa mesmo, dentro da minha gaveta, do que ter um caderno grande ou médio. E aí, agora eu não sei, né? Porque depois que eu começava a fazer as aulas, se eu sentia uma necessidade de ter mais folhas ou um caderno maior, né? Não sei, eu posso ou aumentar os discos ou aumentar ou comprar um caderno maior. Mas eu acho que se o que tudo indica é que eu procuraria ter discos maiores. Aí eu acabei indo até o meu tablet para poder ver a quantidade de folhas que vem nesse caderno, né? O caderno A5 para poder tomar a decisão de como é que eu iria dividir essas folhas dentro do caderno inteligente, né? Então, assim, eu fui ver que ele tinha 60 folhas pautadas de 90 gramas e depois eu fui olhar, né, dentro do site do caderno inteligente, quantas folhas cabiam no disco médio, que eu até já coloquei aqui para vocês. É que a gente sabe que no disco médio são 90 folhas de 90 gramas, porque se for uma folha maior, a de 120, aí vai caber menos. Então eu fui olhar isso para poder dividir mais ou menos como é que eu ia fazer a divisão das divisórias mesmo do caderno por matéria, né? Pensando por matéria. Claro que provavelmente depende de quantas folhas eu for escrever por matéria. Às vezes vai ter uma matéria que eu vou escrever mais, aí eu posso acabar tirando a divisória e usando ele para duas ou para três. Mas é, depois que passa, assim, o período de você estar estudando, porque eu acho que escrever tudo que você está estudando acaba fixando um pouco mais na sua cabeça o que você está aprendendo, mas depois eu acabo fazendo um resumo. Por exemplo, o curso de férias que eu fiz, eu escrevi bastante folhas, mas no final eu acabei ficando apenas com 4 folhas, porque foram as coisas mais importantes de todo o curso e que realmente vão funcionar para o meu dia a dia no meu trabalho. Então, eu acabo depois fazendo um resumo do resumo para poder ver o que eu quero realmente guardar dentro do caderno. E também algumas coisas eu acho que eu vou passar para o tablet, porque eu consigo também guardar mais coisas dentro do tablet. Pelo menos é assim que eu tô pensando, gente, mas tanto o caderno inteligente como o tablet, ele acaba me dando uma facilidade de depois pode ser que eu mude completamente de ideia e compre um caderno maior para poder para cada matéria. Não compre necessariamente um caderno inteligente, até porque o caderno inteligente ele é um caderno mais caro, né? Então eu posso priorizar para ele para ser um resumo, para guardar as coisas mais importantes que eu aprendi nesse curso e ter outros cadernos simplesmente para ir anotando no dia a dia ou usar o tablet para isso. Mas eu acho que eu vou acabar, depois eu passo para vocês, assim como foi essa minha experiência. Minhas aulas só começam realmente em abril. Então, assim que eu começar a utilizar, eu passo para vocês, porque eu acho que é interessante compartilhar essa experiência. Se vocês usam caderno inteligente ou outro caderno, se vocês estão estudando, se você usa para o trabalho ou se você usa para a faculdade, me fala um pouquinho como é que você estuda, porque também tem a forma como você aprende, né? Eu acho que isso é muito particular de cada pessoa. É, eu comprei vários refis, como eu falei, refis, né? Acho que é assim que fala. E aí, o que eu decidi? Eu ia colocar algumas folhinhas coloridas em cada matéria, meio que para separar eles e também para eu utilizar como capa para cada matéria. Assim, eu super me empolguei, né, com isso, acho que vocês perceberam. Mas eu acho que isso faz com que você se empolgue mais para poder estudar, se empolgue mais para poder deixar tudo organizado, para você organizar seu pensamento, fazer mapa mental. Então, por isso que eu acabei escolhendo também separar algumas folhas coloridas, né, para cada matéria e também usar como capa, né, ou introdução para alguns assuntos. Por exemplo, eu sei que eu vou ter algumas matérias que dentro de cada matéria tem submatérias, digamos assim, ou subconteúdos. E aí, eu acho que dessa forma, por exemplo, eu posso usar folhas brancas e depois dividir quando for um assunto, quando terminar um assunto. E aí, eu fiz isso e escolhi uma cor para cada. Eu coloquei como se fossem 3 matérias, porque eu tenho 60 folhas, aí eu botei 20 para cada uma, e dividi em 3 matérias, basicamente, né? Eu não sei como é que vai ser ainda essa divisão, eu sei que eu tenho 18 no total, mas é mais de um ano aí estudando, então não deve ser 18 de vez, óbvio. Então, eu vou ver quantas eu vou ter para cada semestre e o que é que eu vou precisar. E aí, depois eu posso passar para voltar aqui, né, e falar um pouquinho
o que deu certo, o que não deu certo, o que eu imaginei que ia funcionar e que não tá funcionando de jeito nenhum. E se essas ferramentas, né, se esses acessórios realmente estão me ajudando ou atrapalhando. E aí depois eu volto para contar para vocês direitinho. E aí, assim, o que eu achei legal do caderno inteligente, como eu falei, foi essa possibilidade de estar ajustando tudo. Eu gosto de ter as coisas separadas, tipo um caderno para o trabalho. Em alguns momentos eu chego a usar to-do lists separadas lá no trabalho também, que é aquelas que você faz e depois você joga fora. Né? Eu tenho usado isso muito no tablet. E aí eu vou mostrar pra vocês também as coisinhas que eu comprei de canetas, né? Eu comprei esse conjunto da, acho que é Mimi, uma coisa assim, que é uma caneta e uma lapiseira. Eu tenho essa minha borracha da Staedter, Pilot, eu acho, que fala assim. Eu comprei algumas canetinhas. Na verdade, eu não comprei, acho que eu ganhei de meu marido essas canetinhas coloridas, né? Porque eu adoro essas coisas. Aí eu tenho também essa grafite, então às vezes eu deixo uma na minha bolsa, aí tem uma no trabalho, uma que fica em casa, né? Por isso que eu tenho 3 grafites, né? Que caminham comigo. Aí essa caneta preta, ponta é da. é, Ai, como é o nome, gente? Agora eu esqueci, que é da Staedtler, né? É essa mesma que tem esse conjuntinho. Porque eu comprei também essa lapiseira da Staedtler. É a louca das lapiseiras, eu sei, gente, 3 só aí, né? E aí, além dos cadernos, eu tenho utilizado muito, como eu falei, meu tablet. Aliás, essa capa ficou linda, cheia de macarons. E aí, a minha ideia é deixar alguns, como eu falei, essas canetas, a maioria fica em casa mesmo, que é mais para eu estudar. No trabalho, eu vou levar apenas, tipo, uma lapiseira, a caneta e a borracha, né? Que é o que eu vou usar no meu dia a dia. Mas, basicamente foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Como eu falei, essa experiência, assim, que eu vou estar utilizando no dia a dia. Depois eu volto aqui para contar, o que que deu certo e o que é que não deu. E eu espero vocês no próximo vídeo.